Olá, acredito que é o primeiro episódio que eu falo mais claramente sobre estação, porque já estão comentando, né, do início da primavera. Eu fui até pesquisar, não é essa semana ainda, mas em breve, né, a gente tem a mudança de estação. E quem mora numa cidade com bastante natureza já está sentindo isso, porque as plantas estão começando a ficar diferentes. Uma árvore que passou o ano inteiro sem flores em casa, o ipê amarelo começou a produzir agora muita flor todos os dias, né? A gente acorda de manhã com o chão, né, tomado de flores caídas, e a gente consegue perceber na natureza a mudança da estação muito claro, né? Aquelas árvores que estavam sem fruto começaram a dar fruto. E aqui em Ilhabela tem muita natureza, então a gente consegue em todos os cantos começar a ver as árvores de amora, que tem muito aqui, amora, pitanga e acerola, já estão começando a ficar com aqueles frutinhos brancos que no futuro serão frutos, né? E eu comecei a reparar na natureza o quanto a movimentação de uma nova estação gera de esforço na natureza. E cada planta no seu lugar ali se transformando, né? Se movimentando para uma mudança que já está prestes a acontecer, né? O sol agora já está começando a surgir mais cedo, os dias frios já estão ficando mais raros e claramente a gente sente na natureza essa mudança de estação e às vezes a gente não consegue perceber essa mesma mudança na nossa vida. E eu dava uma aula essa semana sobre a entrega, a necessidade da gente entender o timing de entrega na nossa vida de algumas coisas que não nos cabem mais, né? Seja sentimentos, relacionamentos, um trabalho, um projeto. E tem muito a ver com estação, porque às vezes na nossa natureza, na nossa vida também a gente tem essas estações, né? Onde uma coisa foi muito boa, foi muito produtiva e já não é mais, onde a gente precisa saber que a gente tem que mudar de atitude, a gente não pode ser a mesma pessoa o tempo todo, né? Mudou a estação, às vezes a gente precisa ser um pouco diferente também, mais leve ou mais firme, ou mais estratégica ou mais relaxada. E o como é difícil, é muito mais fácil a gente reparar na natureza essa mudança de estação, porque fica óbvio se você tiver tempo, né, para fazer essa observação. Mas na nossa vida às vezes é muito mais difícil. Às vezes até pessoas de fora conseguem reparar, né? Se você tem um acompanhamento de um terapeuta, normalmente essas pessoas já são treinadas para observar, ó, você está entrando numa nova estação, você está subindo de nível, ou você está numa estação mais reclusa, você vai querer ficar mais quietinho, ou, nossa, você está no momento agora de se expor, você está no momento de ir para frente, de avançar, de crescer. Não importa, né, o que você está passando, mas essas mudanças de estação da natureza também refletem no nosso corpo, né? A gente fala Deus é perfeito. Deus criou o mundo com estações, né? Nenhum ano, nenhum país ele é igual de janeiro a dezembro. Eu lembro quando eu morei fora e eu tive a oportunidade de fazer um mochilão, né, sozinha, e eu nunca me esqueço, né? Que eu peguei bem a mudança e eu fui estrategicamente, porque eu estudei, né, sobre a questão da temperatura. Eu fui no inverno para Madrid e eu sabia que quando eu fosse começar meu mochilão sozinha pelos países, ia estar iniciando ali, ia estar indo embora o inverno e ia começar a esquentar. E eu lembro quando eu cheguei na Holanda, foi muito engraçado porque eu peguei bem a divisão e lá as estações são bem marcadas. E eu cheguei bem assim num dia muito frio, onde eu não vi nada na cidade, tava tudo fechado, tudo cinza, e assim, eu tive uma visão da cidade, né, no meu primeiro dia. O segundo dia também choveu e tava frio, e olha que interessante, né, a mudança da estação já estava sendo prevista por todos os moradores, porque era naquela semana que ia mudar, e é tão marcante lá a mudança, que no terceiro dia meu lá, amanheceu já com um sol forte, e aí a cidade inteira se abriu, todas aquelas casas fechadas que parecia que não morava ninguém. Eu lembro de eu olhar assim em volta e todo mundo nas varandas, todo mundo com a varanda aberta, as casas abertas, o parque, né, um dos parques mais famosos lá da Holanda, o parque
todo cheio de gente, aquele parque eu passei por ele várias vezes vazio, e aí nesse dia de sol, as pessoas fazendo piquenique, bicicleta. Eu falei, gente, como pode mudar uma cidade de um dia para o outro? Literalmente as pessoas viram que a estação mudou, puderam tirar os casacos naquele dia quente e tudo mudou. Né? Fica até mais leve as fotos, né? Eu lembro que nas primeiras fotos eu tava de casacão, os casacos mais quentes, e aí nas últimas eu já tava, né, de blusa normal, passeando pela cidade bem mais à vontade. E é isso, a nossa vida também é assim. É como na Holanda, né? Essa mudança do tempo. Às vezes você tá numa estação e ela é bem radical, e do nada, literalmente do nada, você pode estar caindo numa outra estação. Mas se a gente não percebe essa nova estação, às vezes a gente tá com a roupa errada, com o sentimento errado, com a atitude errada, acordando na hora errada para uma nova estação que já aconteceu, que já mudou, porque essas coisas não vão esperar, né? Ninguém vai bater a porta e vai falar, ó, se prepara aí, Bela, que amanhã começa uma nova estação. Não tem essa preparação, né? Às vezes a gente realmente acorda e fala, nossa, as coisas mudaram na minha vida. Alguma coisa mudou e eu não tô conseguindo entender, mas assim, é importante que a gente tenha esse desejo de entender, sabe? Não viver no automático, né? As pessoas estão vivendo diferentes estações com a mesma personalidade por não poder sair do automático, né? Você percebe que tem pessoas que já eram para estar felizes, poxa, viveram perdas no passado, viveram traumas, né? Diversos, mas assim, já era para ter saído daquele ambiente, porque as coisas já mudaram na vida dela. Deus já abençoou com coisas novas, Deus já trouxe um novo tempo, uma nova estação já começou e a pessoa ainda não percebeu. Não está valorizando tudo que está chegando, porque está com o olhar lá atrás, no que perdeu. Então, essa é a mensagem, né, forte essa semana, forte na minha vida. Espero também que esteja falando com muitas pessoas, porque né, observe a estação, a primavera que está chegando na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, mas também olhe para dentro. Que estação você está vivendo? Para que você não fique com as roupas erradas, as vestes erradas, a atitude errada diante de uma nova estação. Assim como na natureza, novas estações estão chegando, né? A gente está em setembro, é um mês muito bonito, muita gente gosta, né, da primavera, porque é um tempo ameno, é um tempo de flores, de frutos, mas e na sua vida? Será que também não houve uma mudança de estação que você ainda não percebeu? Essa é a mensagem de hoje. E depois coloca nos comentários se ela falou com vocês, se você está conseguindo enxergar, a partir dessa mensagem, a nova estação que Deus já preparou para você e que você não estava conseguindo ver. Faça um excelente dia.